Muito bem. Então, hoje vamos falar sobre as estruturas de mercado, tá bom? E quando falamos de estruturas de mercado, percebam que estamos a nos referir à forma como o mercado está organizado, os compradores e os vendedores, a forma como os agentes, os intervenientes do mercado estão organizados e invocamos características como quantos vendedores temos, quantos compradores temos, idem o acesso ao mercado, se há barreiras ou não, se o produto é homogêneo, se há algum dos intervenientes do mercado que tem controle sobre o preço, ou seja, que a gente tem poder de controlar o preço no mercado. E também vamos explorar em níveis mais avançados, né? Para quem quiser fazer economia no mestrado, no doutoramento, vai poder aprofundar sobre, né, as diferentes formas de maximização, né, do lucro, da receita marginal, da receita total, nos níveis mais avançados. Mas nós vamos focar simplesmente nas características gerais. Alguém está a falar alguma coisa? Márcia. Nádia? Márcia. Márcia, sim, sim. Temos uma colega, Rosa Madebe, disse que não estará conseguindo entrar. Tem uma colega que reza onde? Rosa Madebe. Não consegue ter acesso. Não consegue entrar. O que é que diz? É internet? Não disse que é. Está bom. Estamos a gravar. Agradecemos o interesse dela em fazer parte da É o aula. mesmo problema que eu estava a ter. Então, Só precisa de alguém ligar para ela poder aceder. Então, por favor, alguém ligue para a nossa colega na DEG, Rosa, né? Ok? Mas também o vídeo depois será partilhado, né? Façam questão de partilhar o vídeo final, né? Desta sessão. Esta não é a principal, essa não pode ser a principal sessão de aulas. A principal sessão de aulas deverá ser aquela em que vocês fazem a leitura, tiram dúvidas de forma particular, ou com os vossos colegas, ou comigo, respondem às perguntas, ok? Fazem os quizzes, ok? Por aí em diante. Para todos os efeitos, o vídeo estará disponível. Então, a estrutura de mercado, quer dizer, a forma como os vendedores e os compradores estão organizados, o número, o tipo de produto, é que vai ditar mais ou menos que tipo de estrutura de mercado é vigente, né? Está vigente num determinado local, tá bem? Então, começamos pela concorrência perfeita. Na verdade, concorrência perfeita quer dizer, é uma aproximação que se faz para aquilo que um mercado eficiente, um mercado que funciona de forma eficiente né? Concorrência perfeita quer dizer, é o tipo de mercado mais desejável para a economia, se olharmos pelo fato de o preço não ser alto, o preço é eficiente, é um preço que determina o equilíbrio entre a procura e a oferta, né? É um preço onde não há perdas, né? Concorrência perfeita é quando as pessoas estão, tanto os compradores, tanto os vendedores têm a igual capacidade de influenciar o preço, ou ninguém influencia o preço de forma individual. Há muitos vendedores, há muitos compradores. Uma empresa ou um comprador não é capaz de influenciar o mercado. Entra quem quer, sai quem quer, ok? Ou seja, há acesso livre, cada um entra, cada um sai, para quer vender, vende, quer comprar, compra, não há barreiras de entrada. O produto que é vendido é o mesmo, há homogeneidade, ok? Do produto vendido. E
o preço não é o que determina, ok, o aspecto competitivo para as empresas, como é de imaginar. Alguém tem um exemplo do mercado dessa natureza ou que se aproxima dessa natureza? Mas antes disso, talvez tenha que explicar todos os mercados de forma bem resumida. Então, concorrência perfeita, imagine uma situação onde temos muitos vendedores, muitos compradores, o produto é homogêneo, não há quem consiga influenciar o preço de forma unilateral, todos somos tomadores de preço, cada um entra quando quiser, sai quando quiser, estamos juntos. Então, é um mercado, praticamente, estamos a imaginar um mercado grande, ok? Onde o preço é determinado e este preço é o mais eficiente possível, estamos juntos. Que é diferente do monopólio, né? Monopólio, acho que vocês sabem, e se não estiverem a fazer barulho com televisão, peço para alguém desligar o microfone de alguém que não... fazer mute de alguém que não fez mute aí. Obrigado. Então, o monopólio já é praticamente o lado oposto da concorrência perfeita, que é, enquanto na concorrência perfeita o número de vendedores é muito, no monopólio só temos um e único vendedor. Alguém pode fazer o mute do estudante que está voluntariamente ou involuntariamente a nos perturbar? Bom, vou identificá-lo agora. Ok, já fez. Ok, obrigado. Então, e o monopólio seria o inverso praticamente da concorrência perfeita, onde só temos um e único vendedor, naturalmente, mas os que querem comprar são muitos, né? Não existe interdependência entre as empresas, ou seja, não existe interdependência até porque é uma única empresa. A empresa, sendo ela a única, já dá para imaginar. Ela é que diz tudo. Ela é que determina o preço, é o rei do mercado, aumenta o preço quando quiser, baixa o preço quando quiser, fornece a quantidade que quiser. Quando diz que acabou hoje, não quero te vender, você não terá alternativa porque é o único vendedor. Quando tu chega e diz, quero isto, o preço aumentou, não tens alternativa porque é o único que vende aquele produto. Então, o monopólio é isso. Já ouviram falar muitas vezes de alguém que sempre está a monopolizar a palavra. Significa que é o único, né? Tem muitos aí que querem falar, mas é o único. Por isso que chamamos de monopólio. Monopoliza a palavra, é o único. Acho que está claro este conceito aí. Mas o que devem saber é que no monopólio, o monopolista maximiza os seus lucros sugando, entre aspas, né? Maximiza os seus lucros roubando, quer dizer, entre aspas também. Vamos usar um termo mais ameno, né? Mais católico. O monopolista maximiza o seu lucro transferindo o máximo possível do excedente do consumidor. Em outras palavras, aquele exemplo que eu dei na semana antepassada ou no mês passado sobre baixa, não baixa, em que você negocia, não, não quero a 200, quero a 150, pago 100. Não existe como monopolista isso. Quer, compra. Não quer, deixa. O preço é único. Sou o único que vende. E vocês são muitos que querem comprar. Então, eu é que dito as regras. Não há excedente. Então, ele te cobra ele te cobra o máximo nível de excedente do consumidor. Ele faz discriminação de preços. Até quando tu chegas aflito, estou aflito, quero. Ele vai te vender ao preço mais alto possível. Primeiro, vê que estás aflito. Segundo, é o único que vende aquele produto naquele mercado. E terceiro, muitos querem aquele produto. Então, ele vai tentar aplicar o máximo preço possível. Então, o monopólio não é uma estrutura de mercado desejável. Estamos juntos. É uma estrutura de mercado ineficiente, porque pratica altos preços, produz pouco para a economia, tá a ver, né? Por produzir pouco, então, emprega poucas pessoas, ok? Um monopolista, estamos a falar em termos gerais, e não opera no equilíbrio, ok? Há uma perda
tanto para o monopolista, tanto para o consumidor, que chama-se deadweight loss, que é perda do bem-estar da sociedade por causa do preço alto que ele pratica. O monopólio não é desejável. É o extremo da concorrência perfeita. Estamos juntos? Na concorrência perfeita, o preço tende a ser reduzido, porque há muitos vendedores, estão a entender, né? Mas no monopólio, não. O preço é alto. Por quê? Porque o preço é determinado no ponto onde o excedente do consumidor é transferido, ou parte do excedente do consumidor é transferido para o monopolista. Ou é transferido na totalidade, quando se faz discriminação perfeita de preço. Discriminação perfeita de preço significa o monopolista cobrar o preço máximo que o consumidor está disposto a pagar. Te cobrar, ele estudar-te e cobrar-te o máximo preço que ele está disposto, que tu estás disposto a pagar. Se estás aflito, cobra-te mais. Se estás menos aflito, cobra-te razoavelmente. Se estás relativamente aflito, cobra-te na proporção da sua aflição. Então, isso chama-se discriminação perfeita de preços. É o que o monopolista faz. Ele sai a ganhar, lucra muito do que no mercado de concorrência perfeita. O lucro no monopólio é real, é um lucro acima de zero, mas o lucro na concorrência perfeita é zero, é aquilo que chamamos de lucro normal. Estamos juntos. Aliás, na concorrência perfeita, há empresários que, mesmo estando a ter prejuízos, não saem no curto prazo. Devem ser, nunca se perguntaram por que uma empresa que está a arrecadar prejuízos tende a continuar no mercado? Uma empresa com fins lucrativos está a arrecadar prejuízos e tende a permanecer no mercado. Quem tem uma resposta sobre isso? Docente, qual foi a pergunta? Não ouvi. Por que é que um empresário, né, pode estar no mercado a arrecadar prejuízos, mas continua no mercado, mesmo estando a arrecadar prejuízos? O que é que poderia fazer um empresário que está a arrecadar prejuízos continuar a vender o seu produto, não fechar a firma e continuar no mercado? Um valor para quem acertar para o primeiro teste, excluindo quem já tem mais de um valor acumulado. And there's also fundraising Tem undergoing. com a matéria docente. Diz? Sim, tem a ver com a matéria. O que estou a dizer... Diz? Da de estrutura de matéria. Sim, tem a ver com a Você estrutura. acaba de explicar. Sim, tem a ver. O que estou a dizer é, na concorrência perfeita, o lucro é normal, o lucro é zero. O monopolista lucra muito, estão a entender, né? Em geral, o monopolista lucra mais do que uma empresa que está a operar em concorrência perfeita, porque o monopolista determina o preço. Já dá para imaginar, né? Mas a minha pergunta é, na concorrência perfeita, é normal encontrar empresas que estejam a operar e a ter prejuízos, estamos juntos, mas elas continuam a operar mesmo assim. Por quê? Agora, para perceber a lógica, dê um exemplo geral. Uma empresa que vocês... Aliás, há muitas empresas no mercado que mesmo com prejuízos, elas continuam a lucrar, ok? Mesmo com prejuízos, elas continuam a lucrar. Porque o que é que faria uma empresa que está a arrecadar prejuízos continuar no mercado? Quando você tem prejuízos, a lógica não é fechar a firma. Tá bom, vamos para o oligopólio. Oligo, acho que devem saber se vem do grego, não sei, vem do romano, não sei, mas os que fizeram filosofia, acho que estão familiarizados com a palavra oligarquia, né? Que é governo de poucos soberanos, né? Onde há um pequeno grupo
a aristocracia, o clero, a nobreza, é um pequeno grupo de indivíduos que determinam os destinos do país, né? Temos democracia, que é todos o governo do povo, né? Que na verdade é uma ilusão para o nosso contexto. Depois temos monarquia, que é um e único, soberano, não é isso? Depois temos oligarquia, onde são poucos que decidem. Então, o oligopólio significa que temos um pequeno número de empresas, ou de vendedores, ou de produtores, mas temos um grande número de compradores, ok? Esta é que é a diferença. Concorrência são muitos, monopólio é único, oligopólio são poucos. Simplesmente isso. Estamos juntos? Mas eles podem se juntar e formarem um duopólio. Estão a entender, né? Ou eles podem fazer uma fusão e formarem um monopólio. Fusão não é aquilo de cabrito ou de qualquer animal que se costuma comer. Mas vão aprender, provavelmente, nas disciplinas de gestão, por aí em diante, que as empresas podem fundir-se, né? Podem integrar-se verticalmente, horizontalmente. De certeza que no 4º ano já vão saber do que estou a falar, como gestores, né? De marketing, gestores de recursos humanos e tal. Então, as empresas podem juntar-se às outras para cumprir com os objetivos de lucratividade. Então, duas empresas que fazem a mesma coisa podem se unir para praticar o preço que lhes beneficia. Eu digo, mas, Ariel, além de estarmos a concorrer, você está a vender cigarros, eu também estou a vender cigarros, ou você está a vender tomates, eu também estou a vender tomates. Além de nós concorrermos, você, para quando vê cliente, faz metade do preço, eu também, quando vejo cliente, faço metade do preço e nos quebrarmos. Por que não juntarmos-nos e praticar um preço que nos beneficia, até o dobro do preço? Então, quando o oligopólio, ou quando empresas, né, quando as poucas empresas juntam-se e praticam o mesmo preço, então podemos ter aquilo que chamamos de cartel. Ok? Acho que devem ter ouvido falar de cartel na vida, né? Quando foi detido o fuminho, né? Aqui em Moçambique, de certeza que uma das expressões que foi usada para descrever o fuminho foi de que ele era um gestor de um cartel de drogas, né? Cartel, na verdade, esses que produzem drogas na Bolívia, por aí em diante, Colômbia, Bolívia, por aí em diante, para manterem os preços altos no mercado, tipo, a droga é cara, vocês sabem, né? Não é fácil. Perguntem os drogados, não é fácil de satisfazer o vício. Estão a ver, né? Então, para eles conseguirem manter um preço alto no mercado e não lucrarem muito, só para verem, pessoas que vendem droga têm muito dinheiro, porque o preço no qual eles vendem lhes confere, ok, altos lucros. Lucram triplo, quadriplo do preço. Uma coisa que as folhas de cocaína devem ter, as folhas da matéria-prima devem ter custado por aí $100. É normal depois venderem, depois de ser processado, a $25 mil nos Estados Unidos. Que os drogados também compram. Há muitos drogados, na verdade, dispostos a comprar. Então, há muito lucro. Então, para eles assegurar este alto lucro, precisam manter o preço das drogas cada vez mais crescente no mercado. E como é que fazem? Usam cartéis, juntam-se. Você produz cocaína, eu também produzo cocaína. Você distribui, eu também distribuo. Você alimenta Xamanculo, eu alimento aquele bairro Mafalala. Além de transferirmos drogados de um sítio para o outro por causa dos preços, vamos lá nos juntar, formamos um cartel e todos praticamos o mesmo preço. E distribuímos a droga e todos saímos a lucrar. É assim mesmo que o mundo das drogas é bastante lucrativo por causa dos cartéis que Malta Fuminho, Pablo Escobar, não sei o que esses vozes famosos se destacaram em termos de gestão, né, estratégica da produção e distribuição das drogas. E tem altos lucros. Estão a entender, né? Então, o oligopólio são poucas empresas, mas essas empresas podem se juntar e quando se juntam podem formar um cartel e este cartel será com o objetivo de maximizar os seus ganhos. Quando são duas a se juntarem, podem formar um duopólio, né? Quando são três, vamos voltar para a palavra
oligopólio ou cartel. Estamos juntos? E cartel, em outras literaturas, pode encontrar escrito conlurio, mas é a mesma coisa. Entrar em combinação. Conlurio significa combinação, combinar, ok? Mas com o objetivo sempre de maximizar os lucros, e quem sempre sai a perder é o quê? É o cliente, é o comprador, são os consumidores. Estamos juntos. Quando o preço é alto, os consumidores é que perdem parte do seu excedente. Não se esqueçam que o excedente do consumidor é a diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar e o que ele paga efetivamente. Então, quanto maior for o preço praticado, que é aquilo que ele paga efetivamente, significa que menor será esta diferença entre o preço que ele estava disposto a pagar e aquele que ele paga efetivamente, ok? À medida que o preço do mercado sobe, ele se aproxima ao seu excedente. De tal forma que, no oligopólio, naturalmente, que o excedente do consumidor será mais reduzido do que na concorrência perfeita e será mais reduzido ainda no monopólio. Por fim, concorrência monopolística, que é mais comum, né? Que é mais comum, na verdade, nos mercados, né? A maior parte dos mercados, a maior parte dos setores que nós temos são de concorrência monopolística. Porque o que é que nós temos lá? Temos um número relativamente grande de empresas, não é tão grande quanto na concorrência perfeita, mas é relativamente grande. E temos um número grande de compradores em todos os mercados, como é de se imaginar. Entretanto, cada empresa tem controle do seu produto. Cada empresa tem alguma diferença no seu produto. Pode ser em termos de marketing, pode ser em termos de quê? De preço, pode ser em termos de quê? De embalagem. Ou seja, todos até podemos estar a vender cigarros, né? Mas um vende Black Devil, que é um pouco mais suave, outro vende lenha, que é muito mais quente, outro vende palmar azul, outro palmar castanho, verde. Então, cada um diferencia um pouco. Outro sai mais fumo, outro sai menos, por aí em diante. Estamos juntos? Então, há muitos compradores, há muitos vendedores, mas há uma diferenciação do produto. Estamos juntos? Há diferenciação dos produtos, e tanto pelos consumidores, que é influenciada, por um lado, pela propaganda, ok? E há um certo controle de preços. Quer dizer, é como se fosse a mistura entre o monopólio e a concorrência perfeita. Quer dizer, há muitos monopolistas dos seus produtos, entre aspas. Todos vendemos batatas, mas algumas são de Angônia, outras são da África do Sul, outras são orgânicas, outras são inorgânicas, outras são de choque, algumas são brancas, outras são mais amarelas. Quer dizer, cada um é monopolista no seu produto, mas o produto, em geral, é o mesmo que se vende no mercado monopolista. Estamos juntos? Fim da explicação e fim a aula, né, teórica, entre aspas, né, ou a explicação teórica. Vou deixar esse espaço para dúvidas, ok?